Salve, salve, galera! Começando aqui mais um programa Bate-Papo de Peão, programa onde eu troco ideia com a galera assalariada, chão de fábrica, falar da vida do trabalhador, misturar os temas para discutir política. E hoje eu recebo aqui no Bate-Papo de Peão um companheiro que é um dirigente histórico do movimento sindical brasileiro, mais de 50 anos de militância. E a gente vai falar de um tema que é muito interessante. Quase ninguém fala nas conversas sobre realidade do trabalho por aí. Periculosidade e insalubridade. E eu tenho aqui companheiro Mancha. Manchinha, seja bem-vindo ao Bate-Papo de Peão. Valeu, Heller. Muito Legal. obrigado pelo convite, da gente poder fazer aqui essa conversa e parabenizar você por essa iniciativa, esse programa tão bem avaliado. Legal. E você, todo mundo te conhece como metalúrgico da GM, né, Mancha? Você é eletricista, é isso? Isso, Fez curso no Senai? fiz curso do Senai Senai na onde? época da ditadura em Campinas. Ah, Manchinha já militou em São Escola Paulo, São Senai. Paulo. Foi em Campinas, o Foi em Senai? Campinas que comecei a fazer o Senai, tinha 13 anos e fiz o curso de eletricidade no Senai. E a partir daí comecei a trabalhar, eu fiz o curso junto com a empresa, no caso era Dunlop e depois a Pirelli, né? Meu pai trabalhava na Dunlop e eu fiz o curso de eletricista e fiquei eletricista de manutenção e instrumentista. Ah, legal. Então o curso de eletricista do Mancha foi no Senai em Campinas. Mancha, eu pergunto isso pra galera, hein? Que time você torce? Ponte Preta. Ponte Preta, ó, vou contar aqui, o companheiro Américo, companheiro nosso que infelizmente faleceu, militante do partido, o Américo contava por aí o seguinte, ó, o Mancha quando era candidato ele se localizava em cada cidade para falar o time, hein? Ah, então o Manchinha torce pra Ponte Preta. Na verdade é isso, Ponte Preta era o meu time na época que eu era mais futebolística, inclusive jogava futebol, eu era ponte pretano roxo. E São Paulino pelo meu pai. Meu pai era São Paulino e eu também seguia ele. É igual eu me simpatizo pelo Atlético Mineiro porque meu pai torce para o Atlético Mineiro, eu sou corintiano. É isso, galera na fábrica adora futebol. Vamos lá, Mancha. Então, começando aqui o nosso bate-papo, acho que para começar eu queria que você explicasse. O pessoal, inclusive, às vezes confunde. O que é periculosidade? O que é insalubridade? E por que as empresas geralmente não pagam este adicional para os trabalhadores? Na maioria das vezes, o sindicato tem que ingressar com uma ação coletiva e quando a empresa é condenada, que ela começa a pagar. Então, essas duas perguntas para a gente começar o nosso bate-papo. Não, exatamente. Periculosidade e insalubridade são duas coisas distintas, se bem que muitas vezes elas se confundem, né? A insalubridade ela tem a ver com o ambiente. Então, é um ambiente insalubre, chamado assim, e um ambiente que prejudica a saúde do trabalhador. Então, você está exposto a calor, você está exposto a ruído, você está exposto a sol. Então, uma série de coisas relacionadas ao ambiente e que prejudica a saúde do trabalhador no trabalho. Então, diz que você está num setor que é insalubre. Então, você tem aí uma insalubridade. A periculosidade, ela já coloca em risco a vida do trabalhador. Então, quando você trabalha num lugar onde existe periculosidade, é que você, fazendo aquela função, você está correndo risco de vida, seja risco elétrico, no caso da eletricidade, seja risco de explosivo, no caso de explosão, gás, transporte de cargas, tal, seja risco de arma de fogo, por exemplo, na questão de segurança. Então, essa é a diferença, insalubridade e periculosidade. Agora, como nasce os pagamentos, os adicionais, daí são duas coisas diferentes, porque elas dependem da história. Por exemplo, a insalubridade. A insalubridade, ela é paga pela legislação como uma forma de compensar
o dano que o trabalhador tem à sua saúde. Bem, a saúde não tem compensação. Então, por exemplo, o movimento sindical, no seu início, quando ele combate as mazelas do capitalismo e as mazelas no local de trabalho, ele não reivindicava que houvesse um pagamento de insalubridade. Ele reivindicava que o ambiente de trabalho fosse modificado, porque não vale a pena, por qualquer dinheiro, você se prejudicar no trabalho. Então, a luta sempre foi para organizar o local de trabalho, para impedir que, por exemplo, se tem calor, coletivamente, tem que acabar com esse calor. A pessoa não precisa sofrer o calor. Tem que mudar o ambiente de trabalho, tem que fazer com que as empresas invistam no ambiente de trabalho. Um pouco para colocar uma almofada nessa questão, é que tem a insalubridade. Porque a insalubridade, inclusive, é um pagamento bem pequeno, ela varia de 10% do salário mínimo, que é a insalubridade leve, até 40%, que é a pesada, como se chama assim, do salário mínimo. Então, significa, no mês, hoje, com o salário mínimo atual, uns R$ 500, naquele que é o máximo, e uns 150 na insalubridade, que é mínimo, né? Então, quer dizer, é um pagamento bem pequeno, frente ao desgaste que as pessoas sofrem em toda a sua atividade laboral. E essa insalubridade, ela é mais, vamos dizer assim, ela tem mais aplicação no geral nos hospitais. Quase todos os hospitais pagam insalubridade. E realmente o trabalho insalubre, todo aquilo que vive os enfermeiros, os auxiliares técnicos, o pessoal da cozinha e tal. E nas empresas, alguns setores eles pagam insalubridade. Então, é o maior. A periculosidade, aí também tem uma outra história. Porque a periculosidade, ela começou, a ser paga em 1986. Existia uma legislação, uma lei, um decreto, em 1985, que foi regulamentado em 1986 e que dizia que teria que dar periculosidade para aqueles que trabalhavam em regime de potência, ou seja, em alta tensão. Num primeiro momento, ela era paga para os trabalhadores que trabalhavam nas indústrias de distribuição de energia, na subestação, distribuição de energia. Assim como, uma outra curiosidade, por exemplo, às 6 horas para telefonista, ela começou na Telesp, que era a empresa de telefonia. Daí se estendeu esse movimento, ações, mobilizações, tal, que se estendeu a todas as telefonistas. Com os eletricistas, a rigor, se você contar 86 a 35 anos, 37 anos, também aconteceu uma coisa semelhante. Porque no início ele só era pago para essas empresas, que eram as empresas, eu não me lembro a minha memória agora, era Eletrobras, não, Eletrobras não era, as empresas de Eletropaulo aqui em São Paulo, né? Que era a empresa de distribuição de energia. E os eletricistas que trabalhavam em outros lugares, na indústria privada e tal, começaram a entrar com processo, entrar com ações, fazer mobilização para receber essa periculosidade, porque basicamente exercia a mesma função. E as empresas alegavam que não, que essa lei ela é válida apenas para aqueles que trabalhavam em distribuição de energia. Então, essa polêmica jurídica assim, foi crescendo. Então, não surgiu com a CLT. Isso foi Não, surgiu em 1986 com essa legislação. E daí, a partir daí, teve as disputas jurídicas. E nessas disputas foi se consolidando ao longo de muito tempo, ao longo de 2, 3 décadas, foi consolidando que todos os eletricistas que trabalhavam, inclusive na indústria privada, tal, teriam direito porque sofre as mesmas consequências, e não apenas aqueles que trabalhavam na indústria de energia. Então, essa era uma coisa. E a outra também, o tempo de exposição. Se falava que
tinha que ser proporcional, que ele tinha um tempo de exposição menor e tal. Quem não tivesse exposto sempre à periculosidade não poderia receber, mas também na justiça, com uma enxurrada de processos que sempre houve, foi consolidando uma visão de que, olha, se a pessoa está trabalhando ou ela está aguardando ordem, ela está no regime de periculosidade. Então, a periculosidade não tem essa de trabalhar, de pagar 10%, como existia em algum período, que inclusive tinha acordo com os sindicatos para ser 10% ou 15%, ficou proibido de fazer isso. A periculosidade é 30% e não tem exposição, é o total tempo que ele está a serviço da empresa. É em cima do salário base. Outro em cima do salário base, com reflexo, inclusive, aí depende da sentença, né? Mas tem reflexo nas horas extras, reflexos nas férias, inclusive. Então, isso desde 86. Em particular, eu comecei a trabalhar em 86 numa empresa, a Siemens, que desde lá a gente já vem fazendo a luta pela insalubridade, que depois dá, insalubridade não, no caso da periculosidade, e que também dá na GM, depois na GM. E daí, em 2004, tem uma portaria do Ministério do Trabalho, da NR10, que aí ele, vamos dizer assim, ele legaliza as condições que você tem que receber periculosidade, e isso se estende para todo mundo. Mas, mesmo assim, essa disputa é uma disputa na justiça. Na maioria das vezes, as empresas não fazem esse pagamento e elas sabem sempre ganhando por causa disso, né? Um terceiro tema que se a empresa utiliza de EPI, se ela melhora o ambiente, né? Para eliminar, diminuir o risco, coisa que nós pleiteamos. Nós não queremos que o trabalhador chegue e se exponha a tomar um choque elétrico, a falecer ou ficar lesionado. Não, nós dependemos que haja uma mudança no ambiente de trabalho e que a pessoa trabalha com segurança máxima, 0% de possibilidade de sofrer um acidente. Então as empresas falam, olha, como eu aumentei a segurança, como eu tenho todos os procedimentos e tal, então não precisa pagar periculosidade. Então, esse também é uma outra luta que teve, porque é o seguinte, no caso da periculosidade, você pode ter 99%, ou 99,9% de proteção, mas tem 0,001 que não tem, porque é obrigado a fazer aquele tipo de trabalho, seja por pressão da empresa, seja por costume, seja por falha humana, seja por qualquer outro motivo que implica que a pessoa tem que fazer. E seja porque tem muitos testes que ele só é possível de você fazer energizado, que não tem como eliminar. Então você tem que diminuir os riscos, nós lutamos para que haja a diminuição total dos riscos, mas infelizmente sempre vai persistir uma parcela, ainda que seja minoritária, desse risco. E existindo o risco tem que haver a periculosidade. Então também é um fato que nas pelejas judiciais a gente também tem ganho. Tá, que sempre legal. As empresas, né? Na GM mesmo aconteceu isso, né? Eles tentaram entrar com uma revisional para alguns eletricistas que tinham recebido periculosidade, porque eles mudaram o ambiente de trabalho e perderam também a revisional. Então, é mais ou menos uma coisa consolidada na justiça, fruto dessa luta, o recebimento da periculosidade. Muito bom, Mancha, uma explicação técnica sensacional. E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Aqui é o programa Bate-Papo de Peão, onde eu troco ideia com a galera chão de fábrica para falar da realidade da vida dos trabalhadores, falar da situação política do país. Então, dá uma força aí, dá o like, ative o sininho e ajude a divulgar. Hoje aqui no Bate-Papo de Peão, o companheiro Mancha. Então, Mancha, você trampou então em fábrica em Campinas, São Paulo e São José, é isso? Exatamente. Em São Carlos você fez? Quase todas as multinacionais. Legal. Trabalhei na Pirelli, que é uma multinacional italiana. Em Campinas. Na Siemens, que é uma multinacional alemã.
E na GM de São José. Nacional e você estudou engenharia de materiais na UFSCar em São Carlos. Ah, legal, bacana. Mancha, eu queria que você falasse agora, o Mancha, eletricista da GM, o Mancha aqui foi dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região por várias gestões, foi presidente do sindicato por 2 vezes, hoje o companheiro atua na nossa Central Sindical e Popular, a CSP Colutas, militante do PSTU também. Eu, inclusive, recebi a informação do advogado, aí você confirma, ô Mancha, que a ação de periculosidade dos eletricistas da GM é a maior ação trabalhista da história do Brasil. Aí eu queria que você falasse um pouco, toda a explicação técnica aqui, deu para ver que o Mancha manja pra caramba, e é isso, né? O patrão, se ele puder não pagar para aumentar o seu lucro, ele não vai pagar. E aí quando a gente tem uma conquista na justiça, que significa o trabalhador receber, porque é justo por toda a explicação que ele fez aqui, a gente tem que comemorar bastante. Então queria que você falasse, Mancha, essa ação, um pouco de como foi, você que esteve à frente e se é a maior ação trabalhista da história do país e divulga bastante isso daí. Não, exatamente, é uma ação do sindicato, né? Uma ação do sindicato contra a empresa exigindo a periculosidade, e essa ação tem uma história. E por isso que ela é tão grande, né? São cerca de 206 milhões de reais. Acho que a última mais que tinha um pagamento de 200 milhões, não me falha a memória, que era da Petrobras. Petrobras, isso. Petrobras, essa é a maior ação do que a Petrobras, para 485 trabalhadores, e talvez também uma das maiores ações da GM no mundo, né? Com certeza. Então, mas ela tem uma história, Weller, porque, como eu disse, a periculosidade ela foi em 1985 e ela foi regulamentada em 1986. E na General Motors, em 1986, foi um período que tínhamos passado por uma greve em 85, muito famosa, e que houve uma repressão muito grande. Muito grande, se falava naquela época que não ia ter mais sindicato dentro da empresa, porque foram demitidos muitos trabalhadores, demitidos todos os dirigentes sindicais, demitidos todos os cipeiros, e tinha um verdadeiro terror dentro da fábrica, né? E mesmo numa situação dessa, um grupo de trabalhadores entrou com uma ação, cerca de 100 trabalhadores. Entraram com uma ação que chamava na época ação plurimanente, reivindicando a periculosidade. E em 2000, eles receberam. Então foi o primeiro grupo, um grupo de 100, em 2000 recebeu a periculosidade. Depois, em 2002, outro grupo de trabalhador com mais 100 pessoas receberam periculosidade. E depois mais alguns, cerca de 300 ou 400 já tinham recebido periculosidade. Só que receber periculosidade passava um certo tempo, tal. Foi uma conquista grande e uma conquista assim, coletiva, né? E daí foram saindo da empresa, seja por se aposentou, seja porque alguns foram demitidos, mas a maioria foi se aposentando e tal. E depois a empresa começou a reprimir as pessoas que entravam com o processo, né? A gente montava grupo de trabalhadores para entrar com o processo e eles começavam a ameaçar. Numa situação que já existia, uma luta no movimento sindical, luta na GM e tal, forte, tal, mas ele ameaçava individualmente as pessoas e as pessoas muitas vezes retiravam do processo porque frente a essa ameaça da empresa, de não ter aumento, de não ter promoção, ou mesmo de poder ser demitido, se bem que na época era muito difícil os trabalhadores serem demitidos, existia um grau de mobilização bastante grande, e daí nós resolvemos entrar com uma ação, no ano de 2000, do sindicato contra a empresa, sem falar quem eram os trabalhadores, ou seja, uma ação de substituição processual. Nessa época, essas ações de substituição processual não era, vamos dizer assim, não era aceita, né? Não era uma coisa que a justiça aceitava. Então, a primeira briga foi essa, que aceitasse o sindicato como substituto. Nós perdemos em São José, perdemos em Campinas e ganhamos no TST. Então, só essa primeira briga para o sindicato substituir as pessoas demorou mais de 10 anos na justiça. E depois disso,
nós ganhamos, daí voltou para poder fazer a perícia. Então também foi muito mais tempo para fazer perícia, então por isso que esse processo é tão demorado. Ele durou 25 anos e nós chegamos à fase agora de execução, que ainda teria julgamento, teria recurso e tal, e nós entramos e começamos uma negociação com a empresa. Tá? Então essa que é um pouco a história. Qual que é a principal vitória que nós temos agora? Primeiro que entrou a periculosidade. Todo eletricista hoje na General Motors que entra para trabalhar já recebe periculosidade. E antes ela não pagava. A partir de agora que está pagando. A partir de 24, a partir de 1º de dezembro de 2024, o ano passado. Legal. Foi quando começou a pagar, foi parte desse acordo, pagar para todo mundo que estava trabalhando e todo mundo que entrou para trabalhar. A partir daí. Tá? Então essa é a grande vitória, porque isso aí não sai mais. A não ser que eles acabem com a legislação de periculosidade e tal, que sempre é uma possibilidade no regime, né, no sistema capitalista, sempre é a possibilidade de eles arrancar os direitos que nós temos. Essa foi a grande vitória. E, por outro lado, pagar o retroativo. O retroativo desde 98, Então dá esse montante por causa do retroativo. Dá por causa do retroativo, que varia das pessoas que têm pouco tempo e tal, até as pessoas que têm 20, 30 anos. Varia de 50, 100 a 1 milhão, 1,5 milhão por pessoa. Então, tudo isso é fruto desse processo e dessa negociação. E que agora, ao final também, ela enrolou porque a empresa estava enrolando, nós chegamos a fazer assembleia com os trabalhadores, decretar o estado de greve e agora, nessa semana, nós tivemos a homologação no TST e estamos preparando para fazer o pagamento do pessoal. Então, a gente vê que isso é uma história. E basta dizer que a maioria das montadoras não pagam periculosidade. Você pega a Volkswagen não paga, a Mercedes não paga, a Scania não paga, e ela só paga para aqueles que entram na justiça, que é um absurdo. Absurdo. Porque a justiça no Brasil acaba sendo uma justiça de desempregado, porque você só pode entrar na justiça depois que você sai. Então, você vê grandes empresas multinacionais não pagam periculosidade. Nós temos empresas tipo a Petrobras paga, mas outras empresas não pagam, apesar de estar na lei. Daí você fala, mas por que eles não fazem isso? Porque eles ganham dinheiro. E muito. 206 milhões ia ficar para os acionistas, né? Exatamente. E, por exemplo, se você pegar mesmo na GM em São Caetano, não teve essa dívida, porque o sindicato não entrou com esse processo, ainda que um setor agora já está recebendo lá também, mas o retroativo não tem. Exatamente porque por mais que a gente ganhe, a gente está perdendo, você entende? Claro. Porque também as empresas buscam subterfúgios. Por exemplo, a GM, em 2000, começou a unidade de Gravataí. A Gravataí é aqui no Rio Grande do Sul, é uma fábrica muito moderna, ela iniciou, e lá eles já começaram fazendo o pagamento da periculosidade para os eletricistas. Mas, ao mesmo tempo, o salário era bem baixo, então você compensava. Então, você já entra com salário baixo e tem o 30%. Entendi. Entendeu? E isso acontece, às vezes eles pagam a periculosidade, mas reduz o salário para no final dar mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, hoje nós temos eletricistas que entram na GM agora com a periculosidade, mas em relação aos eletricistas mais antigos, eles já têm um salário bem mais baixo, que você colocando a periculosidade, ainda assim, fica menor. Então, as empresas sempre buscam subterfúgio. Assim como você tem um aumento de salário, ele muitas vezes demite a pessoa e contrata outra com um salário mais baixo, que é essa rotação de mão de obra, são formas que eles acham e veem para não só burlar a lei não pagando, mas também mexendo e não aumentando os seus custos. Por isso que a nossa luta é uma luta diária, constante, e mais do que só a gente ter conquista, que é muito importante, a gente tem que lutar para acabar com esse sistema, que é um sistema que em si é o sistema de exploração, é um sistema que não tem como se safar dessa exploração, por mais que você possa amenizá-la.
Legal, muito bom, Mancha. Programa Bate-Papo de Peão, falando aqui sobre o tema insalubridade, periculosidade. Companheiro Mancha, eletricista da GM, e falando aqui desta ação que é uma grande vitória. 206 milhões de reais de uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, onde o companheiro Mancha, quem esteve à frente desta luta judicial muito importante. 206 milhões, a maior ação trabalhista da história do nosso país, e é isso. Se não tivesse a ação, seria 206 milhões a mais para os acionistas da GM embolsar, e é justo por toda a explicação que o companheiro fez aqui. Agora, Mancha, eu queria que você falasse, para a gente finalizar o nosso programa, você falou aqui uma questão importante, que tem outras montadoras no nosso país que não pagam. Você conhece bastante a realidade do movimento sindical brasileiro. Aí eu queria que você finalizasse com isso. Você sabe se, por exemplo, na Volkswagen tem ação? E eu tenho recebido bastante mensagem sempre quando a gente solta esses conteúdos nas redes sociais, falando da nossa atuação aqui em São José dos Campos, o pessoal de vários lugares do país que entra em contato. Poxa, o meu sindicato aqui pisa na bola, como que eu faço? Então, o cara que não recebe insalubridade, periculosidade, que o sindicato não é atuante, qual é a orientação? Assim que sair do trampo, se é eletricista, entra com ação. Então, queria que você falasse primeiro nessa questão coletiva, se você sabe se nessas empresas, que são empresas multinacionais importantes que tem no país, se tem ação de periculosidade, e no caso o trabalhador de forma individual, qual é a orientação, se ele é eletricista ou trabalha em área insalubre? Eu acho que é muito importante essa pergunta, Weller, porque, como nós estamos dizendo, é um direito, é uma lei, e essa lei ela tem o que se chama de jurisprudência na justiça trabalhista, e não tem como, as empresas não têm como ganhar, percebe? Então é uma puta sacadagem, é uma puta safadeza que faz as empresas que não pagam a insalubridade e que não pagam a periculosidade. Então, o trabalhador tem que exigir o seu direito, tem que buscar, se possível, buscar uma negociação, pressionar os sindicatos, porque não pode ser que essa situação perdure. É quase como não pagar um salário, que é lei, você percebe? E muitas vezes acontece. Então, acho que é isso que tem que fazê-lo. Eu espero que esse exemplo da General Motors e esse exemplo de luta coletiva, ele possa servir para que outras organizações, outros sindicatos sigam o mesmo caminho. Porque o problema da luta jurídica, ela tem que estar vinculada a uma luta política. Com certeza. De massa, uma luta dos trabalhadores, porque não pode deixar que o trabalhador individualmente, ele vai ter que ele ir na justiça do trabalho e tal, e infelizmente é isso que acontece. E daí a pessoa só vai quando é demitido. Tudo bem, ele vai quando é demitido, só que quando ele é demitido, ele só pode pedir 5 anos para trás. Ele não pode pedir todo o período. Então, os sindicatos deveriam abarcar essa luta e deveriam entrar com ações coletivas, que é possível e que ganha, para que as empresas possam fazê-la. Nos sindicatos metalúrgicos aqui, nós temos em todas as empresas. Inclusive, acho que a GM é a última a estar pagando, porque as outras já estão pagando também. A Band, a maioria paga e tal, mas não porque foi espontâneo, porque ao mesmo tempo nós fizemos ações coletivas desde há muito tempo, acho que na mesma época que nós fizemos na GM, depois nós fizemos em quase todas, que mesmo se tiver 3 ou 4 eletricistas para fazer a substituição. Não só a eletricidade, também na periculosidade, na insalubridade. Insalubridade também nós temos ações coletivas, na General Motors também, que tem quase o mesmo tempo de duração, é desde 2003, e que agora a empresa está em grau de recurso no TRT. Então, esse chamado que nós estamos fazendo para as empresas, não, para os sindicatos, para eles entrarem com a ação. E também, talvez, articular um movimento entre os trabalhadores, entre os sindicatos e as centrais sindicais para exigir que as empresas façam pagamento. Por exemplo, nós poderíamos, a partir desse negócio da GM,
chamar a Anfávia, que é o sindicato das empresas de montadora no país inteiro, e exigir que faça esse pagamento. Acho que essa é uma oportunidade para que outros sindicatos que ainda não têm esse exibento assim o façam, para não deixar que sejam os advogados que façam as suas ações. Obviamente é legítimo, eles têm o direito, mas os sindicatos têm que estar na frente disso. Então os sindicatos teriam que fazer isso. Eu acho que é isso que nós vamos ter que propor, né, Heller? Muito bom, Mancha. Você que chegou até aqui, primeiro se inscreva no canal e ajude a divulgar. Vamos fazer viralizar esse vídeo. É isso aí. O correto seria que todos os sindicatos entrassem com ação e que pegue como exemplo que foi essa ação dos eletricistas da GM aqui de São José dos Campos. Então, você que é trabalhador, que ainda não recebe insalubridade, periculosidade, assistiu aqui o programa, achou legal, pressione o seu sindicato para entrar com a ação coletiva. Esse é o caminho. Se caso o sindicato não entrar, querer alguma orientação, chega junto, mas a gente tem que defender a luta coletiva e a tarefa dos sindicatos organizar a luta dos trabalhadores. Chegando aqui ao final do Bate-Papo de Peão, aqui é um programa com conteúdo de interesse para os trabalhadores.